o ex-presidente Michel Temer voltou a falar sobre uma possível aliança de governadores para a eleição presidencial em 2026. O Bruno Pinheiro está de volta e explica os detalhes para a gente. Bruno. Oi, Soraya, explico sim. Essas declarações de Michel Temer ao jornal O Globo, na verdade, essas falas diretas sobre as eleições de 2026. Recentemente, Michel Temer fez uma fala sem citar o nome de Jair Bolsonaro, que também é ex-presidente da República, mas ele acabou indicando que seria viável uma aliança entre os governadores para uma disputa em 2026. Ele chegou a citar também o nome do governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e também Romeu Zema. O ex-presidente Michel Temer disse que ele chegou a falar de forma acidental, mas na sequência os governadores começaram a falar com ele e ele disse que seria simplesmente eles chamarem uma reunião para ter um planejamento, ou seja, para 2026 começarem a se articular e lá na frente ver qual nome vai se viabilizar, vai conseguir chegar com essa chance de fato se tornar um candidato. E se caso Jair Bolsonaro tiver interesse, melhor dizendo, incorporar neste plano também para 2026. Então agora a expectativa com essas falas de Michel Temer, uma fala já em um evento, agora em essa entrevista, a expectativa é que essas reuniões aconteçam, esses encontros com alguns governadores. A gente lembra que naquele evento pela anistia, aí em São Paulo, inclusive, reuniu cerca de 6 governadores. Esses nomes estão ao lado de Jair Bolsonaro numa tentativa de também viabilizar o nome para 2026. E, de fato, Jair Bolsonaro não conseguir viabilizar uma candidatura, registrar uma candidatura diante dessa inelegibilidade. E agora Michel Temer sugerindo que eles possam se reunir e aí lá na frente ver, de fato, qual nome tem chances reais de disputar o Palácio do Planalto. É muito cedo, mas nós já estamos falando diariamente sobre essas reacomodações de alguns nomes, essas janelas que vão surgir nos próximos dias, novas filiações como Eduardo Leite, que estava no PSDB e agora recentemente assinou a ficha de filiação no PSD de Gilberto Kassab. Soraya. Bruno, cedo, mas nem tanto, né? A gente vem falando isso, eu acho que desde o ano passado e esse ano de forma mais intensa, mas 2026 está logo aí, a gente está vendo essas movimentações e todo o xadrez, né, que a gente fala, o tabuleiro da política se mexendo. Obrigada, Bruno, até já. Deixa eu chamar aqui novamente os nossos comentaristas, Cristiano Beraldo, também a Deise Chiocari. Deise, o que seria necessário acontecer para essa aliança aí apostada por Michel Temer sair de fato do papel? Soraya, olha só, o Temer é um dos maiores articuladores da República, né? Então, talvez a articulação dele de bastidor possa convencer alguns governadores que não querem, já declararam que não querem essa aliança, né? O próprio Ronaldo Caiado falou que seria mais viável que todos disputassem o primeiro turno e aí no segundo turno o eleitor escolheria. Mas olha que movimento interessante que o Michel Temer faz, porque ele é um institucionalista, né? Ele preserva esses movimentos institucionais. E o que o Michel Temer propõe aqui quando ele fala para os governadores reconstituírem esse Pontes para o Futuro, que foi um movimento que começou com ele, né? Ele desloca um movimento muito básico da política, que é a liderança carismática, que é o que a gente vive hoje na direita, sob a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele desloca a liderança carismática e ele propõe uma liderança racional, legal. É uma ótica muito Max Weber e eu tenho certeza que o Michel Temer pensou muito nisso. Então, ele faz esse deslocamento como um defensor do institucionalismo que ele é. Ele coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro, como ele mesmo mencionou aí nas entrelinhas, como uma figura convidada desse espectro político aí, dessa organização com os governadores para 2026. Então, ele não tira completamente o ex-presidente, mas olha, você é um convidado aqui nessa nossa nova organização, desloca a figura carismática e diz que a direita ela precisa se reorganizar de uma forma institucional. Isso é uma visão
visão extremamente estratégica para reconstituir essa nova direita. E aí ele evoca esse Ponte para o Futuro como um modelo de construção e argumentação. E aí ele faz isso sem descartar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa ambiguidade na frase dele de pode ser incluído é o centro da inteligência do ex-presidente Michel Temer. Ele não lidera, mas ele continua no comando. E aí ele faz essa transferência de racionalidade, mas ele continua ali no bastidor dando as cartas. Isso é extremamente interessante e mostra a forma como ele pensa a política brasileira e como ele começa a reorganizar a direita para os novos passos. Ô Cristiano Beraldo, acho que um ponto também para a gente saber é como é que isso bate nos aliados mais próximos, mais ferrenhos de Jair Bolsonaro, não? Pois é, Nonato, e é interessante porque, além do aspecto abordado pela Deise, tem também um aspecto político da vida, do dia a dia da política, que é o PMDB, partido de Michel Temer, que tem em Michel Temer o seu nome de maior peso hoje, juntando, se federando com o Partido Republicano, que é o partido de Tarcísio de Freitas. Há, claro, uma expectativa de que, se Jair Bolsonaro, de fato, não puder disputar as eleições e o escolhido para disputar com o apoio de Jair Bolsonaro, se for o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ele saia do Republicanos e vá para o PL, mas isso tudo precisa ser negociado, precisa ser costurado. Há também muitos impactos nos arranjos estaduais, que para um partido como o PMDB é fundamental. O PMDB sempre foi um partido muito forte nos municípios, Brasil afora, e quer voltar a ter protagonismo, por isso considerando fazer essa federação com os republicanos. A união dos governadores é uma união de protagonistas que têm uma agenda alinhada com a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em geral, todos os ex-governadores com uma abordagem mais moderada em relação ao equilíbrio institucional, aos poderes da República e às soluções para os problemas brasileiros. E é preciso avaliar se, além de Tarcísio de Freitas, que já desponta nas pesquisas com uma posição muito boa, se algum outro teria condição de conquistar essa preferência do eleitorado numa eleição, do eleitorado de direita ou de centro-direita, numa eleição sem Jair Bolsonaro. Só que isso tudo precisa ser testado. Agora, por exemplo, no caso de Ronaldo Caiado, ele tem o problema do partido. União Brasil, federado agora com o Progressistas, não vai dar espaço, nunca deu espaço para ninguém crescer. São partidos que preferem o arranjo, preferem o acordo com outros partidos, porque com isso podem redistribuir de forma mais interessante para seus caciques o valor do fundo eleitoral. Então, tudo isso está no tabuleiro, isso precisa começar a ser definido, e por isso Michel Temer, que continua muito ativo, ele tenta liderar esse processo.